Atenção aqui, você deve estar ouvindo e vendo a mídia, televisão, jornais divulgarem esta informação aqui, ó. Taxa de desemprego recua para 6,1% e é a menor da história. Desemprego no Brasil reduziu bastante. Que bom para o Brasil! Só que não. Isso aí não passa de alteração nos dados e estatísticas e eu vou mostrar para você detalhadamente isso. Esse cara aqui mandou o capacho dele mudar as formas de cálculo para poder dizer que tudo no Brasil tá indo muito bem. Mentir, alterar, inventar números é a especialidade desse cara. Ele mesmo confessa isso. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia tendo número. E mudar a metodologia dos números para mascarar a real situação, Lula já fazia isso desde 2014. E toda essa alteração de dados, manipulação de números, voltou com muita força. E agora eu vou mostrar para você que essa informação que está sendo divulgada, que o desemprego no Brasil recuou, que o Brasil está desenvolvendo, é tudo mascarado. Eu vou provar para você exatamente o que está acontecendo de verdade. Eu sou Fagner Prioli, analista político, e o meu objetivo é entender, simplificar e explicar a política federal para você. Se preparar e ficar bem informado. Vamos lá. Lembre de compartilhar esse vídeo ao máximo. É muito importante. Pessoal, então... Taxa de desemprego no Brasil recua para 6,1%, menor da história. Curiosamente, os pedidos de demissão bateram recordes no Brasil. Uma informação não faz sentido com a outra. Como que o desemprego está menor, sendo que as demissões estão maiores? Peraí. Calma que tem mais. Fechamento de empresas no Brasil cresceu quase 30%. Eu tenho certeza que você aí trabalha para uma empresa. Certo? Mas saiba que, desde quando Lula assumiu, no primeiro ano, mais de 2 milhões de empresas fecharam. Pessoal, isso é mais do que na época da pandemia. Sim, o governo Lula no Brasil faz mais estrago do que uma pandemia global. Então, em 2023, quase 2 milhões de empresas fecharam. Em 2024, mais ainda. E se uma empresa fecha, ela demite funcionários, gera desemprego. Correto? Mais um dado que não bate com esta informação aqui. Muito estranho. Certo, mas... qual é a fonte? Quem está dizendo que o desemprego caiu para 6,1%? É o IBGE, pessoal. A fonte é o IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É uma instituição federal, é do governo. Ou seja, é do Lula. E eu vou provar para vocês. Olha que o site do Lula, isso aqui é o site do Lula, tá pessoal? Olha essa fonte. O próprio site do Lula usa o IBGE como fonte. Tá aqui, ó. IBGE é a fonte. E quais são os dados que eles divulgam? No governo Bolsonaro, o desemprego estava 14%. Tinha 33 milhões de pessoas sem emprego. E o Brasil era a 12ª economia no mundo. No governo Lula, pleno emprego gerou 20 milhões de novos empregos. E o Brasil passou a ser a 6ª economia do mundo. Fonte IBGE. Ou seja, o próprio governo. Agora vem cá, mais um dado que não está batendo. Como que o Brasil passou a ser a 6ª economia do mundo, sendo que o real, durante o governo Lula, foi a moeda que mais se desvalorizou do mundo? Não faz sentido. A moeda brasileira perdeu 20% do seu valor, enquanto o governo aumentou impostos. Vocês sabem, o café está 100% mais caro, a carne dobrou de preço, o arroz está quase 40, 50 conto o quilo, a gasolina saiu de R$4 para R$6. Então, tudo no Brasil ficou mais caro e o real perdeu o valor de compra. O que você comprava com R$100 em 2022, hoje você não compra mais. Mais um dado que não faz sentido o Brasil ser a 6ª economia do mundo. Mas calma lá, vamos focar no desemprego, tá bom? Então, o que nós temos até agora, para resumir? O governo divulgando que a taxa de desemprego caiu para 6,1%. O que não faz sentido perante a grande alta de pedidos de demissão. Estão batendo recordes. Se tem pessoas pedindo demissão, o desemprego está aumentando, correto? Também não faz sentido com o grande fechamento das empresas. Durante o governo Lula, bateu o recorde de fechamento de empresas no Brasil. Se tem empresa fechando, tem funcionário sendo demitido. Então, uma coisa não faz sentido com a outra. Então, por que o IBGE de Lula está divulgando que o emprego caiu para 6%? Vamos entender? Vem comigo. Assim que o Lula assumiu o governo, ele alterou, mudou o presidente do IBGE. Sim, pessoal, esse cabeludinho aqui, ó, passou a ser o novo presidente, diretor do IBGE. Amigaço do Lula, faz tudo que o Lula manda. Assim que ele entrou, o IBGE mudou o cálculo da taxa de desemprego. Presta atenção nisso aqui. Em 2023, o presidente do IBGE queria mudar a divulgação dos dados. Isso gerou muita suspeita de interferência. Isso foi no ano passado. Atenção aqui que tem mais. O presidente do IBGE, indicado por Lula,
tenha planos para mudar as estatísticas do IBGE. Calma que tem mais. Os técnicos do IBGE, ou seja, pessoas formadas, capacitadas, matemáticos, estatísticos, pessoas que prestaram concurso público, os técnicos do IBGE estão com receio da interpretação distorcida dos dados do novo diretor, Márcio Postman, indicado pelo Lula. E calma que tem mais. Neste ano, funcionários do IBGE protestam e acusam Postman de autoritarismo, ou seja, é ele que manda e é ele que dita como os dados serão divulgados. Até aqui você está entendendo um pouco de por que o desemprego caiu tanto? Por que o governo anuncia que o Brasil está a mil maravilhas? Mas não é bem assim? E agora, para finalizar, vou explicar para você como que o desemprego baixou no governo Lula. Vem comigo. Desemprego cai, Bolsa Família cresce. Entenda o que está por trás do fenômeno. Ah, eu te explico. Estudo mostra como o Bolsa Família mascara o desemprego. Estudo mostra que o aumento do Bolsa Família desestimulou busca por emprego. E eu explico para vocês, pessoal. Segundo a nova estatística do IBGE, se você não está procurando emprego, você não está desempregado. Atualmente, mais de 20 milhões de famílias, tá? Se você contar as pessoas, isso passa de 40 milhões. Atualmente, mais de 20 milhões de famílias recebem o benefício Bolsa Família. Assim que Lula assumiu o governo, ele aumentou o benefício e também a quantidade de pessoas que recebem o Bolsa Família. E ele colocou o seguinte critério. Presta atenção nisso aqui, tá? Vamos usar de exemplo uma família com 5 pessoas que recebe o Bolsa Família. Isso dá mais de R$1.000 por mês, tá? Se apenas uma pessoa dessa família começar a trabalhar e ganhar um salário mínimo, R$1.300, a família perde o benefício do Bolsa Família. Teoricamente, isso é justo, certo? Mais ou menos, e eu vou te explicar. A família ganha pouco mais de R$1.000 pelo Bolsa Família. Tem famílias que ganham mais de R$2.000, porque o Bolsa Família é apenas um dos benefícios. O governo dá muito mais benefícios. Atenção nisso aqui. Agora, se uma pessoa começar a trabalhar ganhando um salário mínimo, considerando uma família de 5 pessoas, a família perde os benefícios. Agora me fala, você acha que essa família vai procurar emprego, trabalhar de segunda a sábado, todos os dias, sabendo que se ela ficar em casa sem fazer nada, ela vai receber auxílio do governo? Não vai procurar emprego, amigo, não vai. É por isso que o aumento do Bolsa Família desestimulou busca por emprego. Então, se a pessoa não está procurando emprego, o que acontece? Ela não entra para as estatísticas, as novas estatísticas do IBGE de pessoa desempregada. É simples assim. E se existem mais de 20 milhões de famílias que recebem o Bolsa Família e entre outras esmolas do governo, estamos falando aí de quase 20 milhões de pessoas que não estão procurando emprego. Isso explica tecnicamente que na época do Bolsonaro, o desemprego era de mais ou menos 12% após uma pandemia global, que fique bem claro isso, e quando Lula assumiu, do nada despencou para 6%. Uau! É claro, o cara mudou as estatísticas, alterou os dados de divulgação, mudou o cálculo da taxa, foi até denunciado por autoritarismo, e esse é o resultado. Mas calma que agora tem um terceiro pilar. Você vai sair desse vídeo entendendo exatamente como o governo altera os dados para fazer nós de trouxa. Atenção aqui. Primeiro pilar, alteração da estatística, mudança de dados. Segundo pilar, esmola para o povo. O governo depende da miséria do povo. O governo não quer que você, que o pobre, ganhe um dinheirinho a mais para tomar cerveja e comer picanha. Ele não quer, pessoal. Já ficou muito claro isso. Ele prefere ficar dando esmola para o povo, porque um povo pobre é um povo escravizado e dependente de quem? Do governo. Você está entendendo como que funciona o comunismo? Como funciona o socialismo? Presta atenção, que agora eu vou te explicar o terceiro pilar, que é sobre a dívida pública, o PIB. E o terceiro pilar, dívida pública, desenvolvimento do Brasil forçado. Vou te explicar. Nós sabemos que o PIB do Brasil aumentou nesses últimos anos. Existe uma outra explicação técnica para o número do desemprego ter caído, e é o próprio governo. Brasil bate recorde de servidores públicos, com 12, quase 13 milhões de profissionais no setor público. Nunca na história do Brasil teve tantos servidores públicos comissionados, tá? Olha essa estatística. O governo Bolsonaro, dos governos mais atuais, foi o governo que mais demitiu funcionários públicos, cortou comissionados, gerando uma economia de 65 bilhões de reais para o governo. Os governos petistas foram os governos que mais contrataram funcionários comissionados, gerando mais despesa para o governo. Olha esse dado. O governo gastou cerca de R$370 mil para cada empregado no setor público em 2023. Eu falei R$370 mil. Você acha muito? Saiba que tem funcionário público no governo Lula
que isso aqui é o salário mensal, tá bom? Então, como que o governo Lula diminuiu também a taxa de desemprego, dando emprego para os amiguinhos, cabide de emprego. Só que o problema é que quando o governo emprega funcionários comissionados, esses funcionários não geram receita para o país, eles geram despesas. É por esse motivo que a dívida pública do Brasil é a maior da história. Estamos numa bomba relógio. Mas agora você entendeu exatamente como que o governo, através da mudança do cálculo de desemprego, mudança da divulgação dos dados, mudança das estatísticas, conseguiu reduzir o desemprego de 14%, 12% para apenas 6%. Simplesmente, quem não procura emprego não entra na estatística de desempregado. Olha que beleza! Basta o governo dar uma esmola para o povo e o povo não procura emprego e fica dependente do governo. Eu sou Fagner Prioli, analista político, e eu te ajudo a entender o que acontece na política federal de forma simples e direta. Compartilhe esse vídeo ao máximo. Até mais!